Você conhece pessoas fortes que adoram defender os seus ou a sua turma, proteger a sua turma? É desse tipo de personalidade que eu vou falar hoje. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Eu faço esse canal para tecer pontes com você, para sua evolução, para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. Hoje eu vou falar das pessoas que são fortes, autossuficientes, que gostam de proteger os que elas, né, os que são da turma, que elas consideram como da turma. São pessoas que gostam de cutucar, de desafiar os outros. E elas também adoram um desafio. Não levam desaforo para casa, não. Essas pessoas não levam. E se elas estiverem perante uma injustiça, seja com elas, seja com essas pessoas que são da turma, elas acabam mostrando, do lado que as pessoas olham para elas como protetoras, elas vão acabar mostrando um lado, às vezes, agressivo e muito intimidativo, o que faz com que essas pessoas acabem sendo vistas como briguentas, porque elas estouram mesmo e elas brigam, né? Elas defendem com força. Elas são pessoas que, perante essas injustiças, elas não gostam de se sentirem fracas, ou que as pessoas estão achando que elas são tolas, ou que as pessoas estão achando que vão enganá-las. Esquece, se elas sentirem isso, elas vão mesmo para essa intensidade, para essa força, para brigar. Elas não assumem que estão erradas, não assumem, elas não gostam deste lugar. E se você quer um conselho e conhece gente assim, não mexe com essas pessoinhas, não. Eu estou falando do tipo 8 do Enneagrama. São pessoas intensas, excessivas, e até por isso que elas acabaram ganhando dentro do Enneagrama a paixão chamada luxúria. Mas luxúria não é ligado só à sexualidade, é no sentido do luxo como excesso. Elas têm um desejo por excesso. E esse desejo de excesso, às vezes, é por poder, às vezes é por dinheiro, mas é especialmente um excesso de força. É assim que elas gostam de ser vistas. E por isso que eu te falei, não mexa. Se você mexer com uma pessoa do tipo 8 e cutucá-la, você vai arranjar uma boa briga. Ou vai ser alvo de uma vingancinha ou vingança sona. As pessoas do tipo 8 gostam de planejar uma vingança para botar a pessoa que as cutucou no devido lugar e elas se sentirem de volta por cima e se sentirem fortes, se sentirem mais seguras, de volta, superiores. Então não mexa com elas se você quer um conselho. As pessoas do tipo 8, elas também podem ser, quando amadurecidas, excelentes líderes, porque são pessoas que gostam de pôr a mão na massa, são pessoas que gostam de correr risco, são pessoas que gostam de proteger os liderados, são pessoas que vão mesmo para a ação numa energia enorme, elas têm uma energia enorme, sem fim para fazer as coisas, para resolver as coisas. Eles podem ser excelentes líderes nesse sentido. Falando de energia, tem uma coisa importante a respeito do tipo 8. Tipo 8 divide os outros em pessoas fortes ou fracas. Qualquer coisa que eles classifiquem como fraqueza, a pessoa já é fraca. E isso inclui cansaço, doença, isso inclui assumir erro, isso inclui dar o braço a torcer, isso inclui, né, dizer que não sabe, isso inclui não ser capaz. Para eles tudo vai para o pacote da fraqueza. E esse é o último lugar que eles querem estar. Se você virar para uma pessoa tipo 8 e falar assim, você está cansada, dá uma descansada aí. Cansada? Eu? Imagina! E elas vão dando essa impressão, e elas têm mesmo muita energia, mas elas vão dando a impressão de que elas nunca estão cansadas, a energia não termina nunca.
Isso na liderança é excelente, e porque elas vão junto com os liderados botar a mão na massa e puxar essa galera para fazer. Só que tem um detalhe, os liderados não podem ser tranquilinhos, ou se o tipo 8 julgar incompetente, né? Precisam ser competentes, muito competentes, precisam ser pessoas rápidas, precisam ser pessoas ativas, porque senão o tipo 8 vai achar que são lerdas. Essa é a palavra que o tipo 8, mas essas pessoas são lerdas, são lentas. E tipo 8 classifica isso como fraco e também não quer mais saber. A historinha dentro dessas pessoas, desse tipo de personalidade, a historinha lá dentro, né? Eles se defendem, né? Eu digo, o lema deles é: a melhor defesa é o ataque. Eles se defendem porque eles têm um medo muito grande. O medo deles é de não ter controle da situação e de poderem ser traídos ou traídas, enganadas ou enganados. Esse é o maior temor do tipo 8. Ele está sempre alerta. Ele não quer ser feito de tolo. Foram crianças que entenderam que para ser respeitadas precisavam ser fortes, precisavam ser justas, precisavam ser superiores. E ao invés de conquistar respeito ao longo da vida adulta, muitas vezes, o que elas conseguem é que os outros tenham medo delas. E elas demoram um tempo para perceber isso e se conscientizar disso. A outra coisa lá no fundo do tipo 8 é que tipo 8 ele é vulnerável às vezes. Ele pode ser vulnerável, porque ele tem lá dentro uma inocência que precisa ser reconhecida e integrada na personalidade. Quando eles conseguem fazer isso, eles têm uma ternura, eles são pessoas ternas. Se eles se sentirem muito seguros ou seguras, essa ternura pode ser expressada. Sim, as pessoas do tipo 8 podem ser ternas. Se você se identificou um pouco aqui com esse tipo de personalidade, eu vou te convidar para parar um minutinho só. Eu sei que você está sempre muito atarefada, mas para um minutinho só, respira um pouquinho e veja se é possível dizer aí dentro de você, para você: eu posso escutar e acolher minha vulnerabilidade. Isto não é sinal de fraqueza, e sim de força.